Muito boa noite. O Instituto de Estudos Fiscais realiza mais uma mesa de debates sobre temas atuais do direito tributário, da reforma tributária, né? E nessa noite, 29 de abril, nós vamos ter um evento muito especial para tratar das novidades da Lei Complementar número 227 sobre o imposto sobre heranças e doações, Imposto Estadual sobre Heranças e Doações. Esse imposto teve mudanças constitucionais relevantes a partir da emenda 132 em 2023 e com a Lei 227, a Lei Complementar 227, os capítulos dessa reforma tributária, digamos assim, do imposto sobre heranças e doações, os capítulos aumentaram, né? Então, para debater esse tema, para apresentar o tema, debater, nós chamamos pessoas com vivências, com experiências distintas, né? Vamos ter a presença do Dr. Cristiano Andreatta, que é auditor fiscal do Estado de Minas Gerais. Depois eu vou fazer a apresentação completa dele, quando da sua palestra, e teremos também a presença de duas advogadas tributaristas, as doutoras Natália e Débora, que eu vou depois apresentar de maneira completa quando elas forem fazer as palestras. Então, nós decidimos chamar pessoas com experiências, com vivências, né, distintas sobre esse tema. Uma pessoa da administração tributária que também tem experiência na área acadêmica e docente, que é o Dr. Cristiano, e pessoas, da advocacia que também têm experiências acadêmicas, fizeram cursos de especialização, para podermos entender melhor essas novidades sobre o imposto, esse imposto tão relevante que é o imposto sobre heranças e doações, com ênfase, né, no caso da presença do Dr. Cristiano, com ênfase na legislação de Minas Gerais, tendo em vista que ele é auditor do Estado de Minas Gerais e eu também vou colocar algumas questões aqui, vou fazer essa mediação, sempre pensando mais concretamente na legislação de Minas Gerais. Então, nós vamos, organizar esse evento em três falas, depois nós vamos abrir para os debates, para as perguntas das pessoas que estão aqui. Queria agradecer a presença de todos, os associados, associadas do IF e outros convidados dos três palestrantes que estão aqui hoje. Esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal do Instituto de Estudos Fiscais, o IF, no YouTube. Bem, nós vamos ter em primeiro lugar uma palestra da doutora Débora Krevelin Casagrande, que é especialista em direito tributário pelo IBET, tem o LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC e é advogada com experiência nas áreas de direito tributário, direito aduaneiro e comércio exterior. Ela vai fazer a primeira palestra, depois nós teremos a palestra, outras duas palestras, né? Então, Débora, muito obrigado pela sua presença e eu passo a palavra com muita alegria para que você possa fazer a sua apresentação, que vai ser a inicial dessa mesa de debates. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Marciano. Primeiro, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Cumprimento os presentes, Natália, doutor Cristiano também. Eu vou iniciar aqui a apresentação com uma parte mais teórica da lei complementar, né, falando um pouco sobre as previsões aí de fato gerador, imunidades, né, não incidência, sujeição ativa. E depois eu vou passar a palavra para a Natália, ela vai tratar mais as questões mais polêmicas, vamos dizer, da lei, né, principalmente em relação à base de cálculo, que eu acho que hoje é o que tem gerado aí muita controvérsia, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um minutinho. Deixa aqui. Estão vendo? Estamos vendo, está muito bem, tá bem visível.
Vamos ver se vai passar os slides direitinho. Deixa eu só subir aqui para eu conseguir passar os slides. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer aqui um histórico da evolução constitucional e legislativa do ITCD. Tá? O ITCD ele é um imposto que tem uma base constitucional no artigo 155, inciso 1 da Constituição. E até o momento a gente não tinha uma lei de caráter nacional tratando aí das normas gerais do ITCD. O que a gente tinha eram legislações estaduais, né, que traziam essas normas gerais, aí no exercício da competência plena prevista no artigo 24 da Constituição. No ano de 2023 veio a emenda 132, a emenda constitucional 132. Essa emenda ela veio aí no contexto da reforma tributária e ela já trouxe ali no texto constitucional algumas alterações relevantes em relação ao imposto. Tá? Uma delas foi a alteração aí da regra de competência para tributação das transmissões de bens móveis, porque antigamente se existia uma regra que admitia a tributação no local de processamento do inventário ou do arrolamento, e hoje essa regra aí de sujeição ativa, ela é no domicílio do transmitente. Outro ponto relevantíssimo aqui da emenda constitucional foi a obrigatoriedade da progressão de alíquotas, né, que antes era uma liberalidade, passou a ser obrigatória. E a emenda constitucional também, ela trouxe uma regra transitória para tratar da tributação nas situações que envolvem elementos de conexão com o exterior, tá? É um tema que, segundo a Constituição, depende de lei complementar, né? Essa lei complementar não existia até então, e essa emenda 132, ela trouxe ali no artigo 16 do ADCT uma regra transitória, permitindo aí aos estados essa cobrança, tá? Eu vou tratar até com mais detalhes sobre isso mais para frente. Agora, em 2016, então, 2026, foi publicada a Lei Complementar 227. A Lei Complementar 227, então, ela unifica, né, as regras aí do ITCD em âmbito nacional, ela traz as normas gerais, de fato gerador, base de cálculo, contribuintes, alíquota. É, uma percepção assim que a gente tem quando a gente lê a lei complementar é que ela tem realmente um intuito de ser mais abrangente aí na determinação das situações tributáveis e de tratar expressamente de situações que geravam controvérsia, né, no dia a dia ou por não estar expressamente previsto aí nas legislações. Então, a lei complementar, ela claramente ela tenta abranger aí algumas dessas situações, né? E essas alterações aí, elas tiveram um impacto relevante nos planejamentos patrimoniais e sucessórios no Brasil. E quais são os destaques aí que a gente pode trazer da lei complementar? A progressividade das alíquotas, né, atendendo aí a determinação constitucional que veio com a emenda constitucional 132, ela veio agora cumprir aquela função que o artigo 155 da Constituição já atribuía à lei complementar de disciplinar as situações que envolvem conexão com o exterior, ela veio cumprir esse papel. E em relação à base de cálculo, ela institui o valor de mercado ali, como a grandeza de dimensão ali da base de cálculo, que busca aproximar essa grandeza mais da realidade, né? Que também era uma questão que sempre foi muito controversa. E este ponto aqui ele tem um impacto bem relevante ali nas transmissões de cotas e ações, né? De sociedades. E ela trouxe também uma previsão inédita sobre a tributação nos casos envolvendo trust, né? Que também era um ponto aí que gerava muitos debates, e hoje em dia se tem ali essa previsão na lei complementar.
Com o advento, então, da lei complementar, ela vai ter que servir agora como um parâmetro, né, para as legislações estaduais que deverão se adequar às previsões da Lei 227. E aqui, só destacando que existem ainda, né, no momento, algumas lacunas legislativas e alguns pontos que ainda têm que ser adequados nas legislações estaduais. Então, é uma oportunidade aí de para os planejamentos sucessórios, né? Porque se vê aí, inclusive no estado de Minas Gerais, uma tendência de aumento ali de alíquota em relação a patrimônios mais relevantes, né? Digamos assim. E hoje existe na legislação de Minas Gerais uma lacuna legislativa em relação à tributação nessas situações que têm elementos de conexão com o exterior. Né? Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a previsão que havia na legislação estadual, ela foi declarada inconstitucional justamente pela ausência de lei complementar. E o STF já decidiu que teria que vir uma nova legislação estadual após a emenda constitucional para autorizar essa cobrança, né? Então, hoje nós temos aí essa lacuna na lei de Minas. E na Lei de Minas também o que a gente percebe é essa necessidade de adequação aí em alguns pontos, né? Um dos pontos que a gente exemplificou aqui é a previsão de sujeição ativa pelo local de processamento do inventário, que ainda tem, né, a previsão lá na lei estadual, que estaria incompatível hoje com essa regra do domicílio do transmitente. Temos aí as hipóteses de isenção e não incidência previstas na lei. A lei complementar 227, ela trata com muito mais detalhes dessas situações, né? E a gente vê também na lei de Minas que há uma impropriedade técnica ali, muitas vezes quando ele está falando no título ali da isenção, da não incidência, ele está tratando de imunidades, né? Então é um ponto aí que pode haver uma adequação. E o que é mais relevante aqui hoje, em termos de adequação da Lei de Minas, são essas duas questões, justamente da progressividade da alíquota, né, que hoje Minas Gerais aplica uma alíquota fixa de 5%, e essa questão da lacuna aí das tributações com elementos de conexão no exterior. E só ressaltando aqui que já são objetos de projeto de lei, né? Que estão em trâmite aí na Assembleia Legislativa. Então, vamos lá. Fato gerador. O que que a lei complementar prevê como fato gerador do ITCD? Ela não se desloca muito do que já era, né, as previsões aí de estaduais. São fato gerador do ITCMD a transmissão de quaisquer bens ou direitos para os quais se possa atribuir valor econômico havidos por sucessão, causa-mortes ou doação. E aí a lei exemplifica, né? O que seriam esses bens e direitos? Eles falam de bens móveis e imóveis, títulos de crédito, cotas e ações de sociedades, fundos de investimento, né? Então, tudo isso aí estaria abrangido. E aqui a legislação ela usa o termo entre outros, né? Que já deixa muito clara aí essa amplitude que a lei pretende ter, né, de alcançar aí várias situações, não se exaurindo, né, nas hipóteses que estão ali expressamente previstas, tá? Aqui só um comentário, né, que a lei prevê que ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os sucessores donatários em relação a cada estado, ainda que os bens sejam indivisíveis, respeitada a fração ideal de cada adquirente. É, Quando a lei trata ali das doações, né, ela traz aqui o conceito de doações, ela traz várias hipóteses e ela traz situações que se presumem doações. E aqui a lei, você vê que a lei, ela introduz aqui, né, aquelas situações que eram realmente controversas, né, que ela incorporou aqui no texto da lei. Então, entre elas, a gente destaca aqui a remissão de obrigação oriunda de atos onerosos entre pessoas vinculadas,
né? É o perdão da dívida. E aqui ela conceitua as pessoas vinculadas, né? Cônjuge, parente até terceiro grau, ela traz ali uma série de pessoas, excessos de meação ou quinhão em inventário, divórcio e dissolução de condomínio, ou seja, tudo aquilo que excede ao que aquele que recebeu faria jus, né? Já existia, na verdade, na legislação de Minas uma previsão similar. Transmissão declarada como onerosa em simulação a ato gratuito. Aqui, né, se contempla aí as hipóteses de simulação, né, aquele planejamento mesmo para tentar fugir ali da tributação. E aí ela bota as situações que seriam consideradas simulação. É a transmissão à pessoa que não comprove capacidade financeira. Também já existia na legislação de Minas, né, uma previsão similar a essa. E ele fala transmissão à pessoa vinculada ao real destinatário da liberalidade. Esse ponto aqui, inclusive, Marciano, foi um ponto que a gente debateu aqui internamente. A gente achou essa interpretação aqui um pouco truncada, a forma que a lei trouxe. O que nos parece aqui é que a lei pretende evitar uma triangulação, né? Você colocar ali uma interposta pessoa entre o real destinatário e aquele que está transmitindo, né? Outro destaque aqui, transferência gratuita ao nu proprietário de frutos não usufruídos pelo usufrutuário. E aí a gente tem exemplos, por exemplo, aí de um filho que tem a propriedade de um apartamento, né, que institui aí um usufruto para um pai. Os aluguéis desse apartamento, eles seriam, no caso do usufrutuário, né, seriam do pai. Quando o pai transfere esses frutos ali pro filho, isso aí seria considerado uma doação. E aqui algumas exceções também que a lei traz, né, de o que que não seria tributável aqui, né? O que que as doações não incluem? Aquelas transmissões oriundas de dever jurídico, e aí ele cita alguns aí, exemplo, prestação de alimentos a familiares, gastos ordinários com saúde, sustento de familiar, a remuneração a serviços prestados gratuitamente, como as doações remuneratórias. Aqui é um texto que a gente vê, assim, parece até um pouco incompatível, né, quando a gente fala aqui em doações remuneratórias, mas aqui ele está tentando abranger aqueles pagamentos que, na verdade, das situações em que não existe um dever jurídico de remuneração, né? Seria uma liberalidade, mas uma liberalidade que vem compensar um esforço, né? Não é uma liberalidade total, seria um meio de caminho aí. E indenização, repetição de indébito ou restituição de lucro indevido. Tá? O artigo 151 ele elenca aqui o momento da ocorrência dos fatos geradores, ele traz várias situações que acho que não convém, né, a gente passar aqui um a um. Em relação aos contribuintes, né, o contribuinte aqui para a lei complementar é aquele que expressa a capacidade econômica na transmissão, né, quando é causa mortis é o sucessor e na doação é o donatário. Aqui, a lei complementar, quando ela trata das imunidades, não incidência, as imunidades, a lei complementar reproduz aqui, ela incorpora, né, as previsões lá do texto constitucional, as imunidades subjetivas, que são aquelas que têm o foco naquele que recebe, né, no sucessor ou donatário, na pessoa, que recebe. E aí ela traz ali as imunidades para transmissões para a União, estados, municípios, entidades religiosas, templos, né, partidos políticos. E ela prevê também expressamente as imunidades objetivas, que aí são focadas no bem que está sendo transmitido. E aí é exemplo aqui de livros, jornais, periódicos. E aqui ela também traz expressamente, né, incorpora aquela imunidade que foi trazida pela própria emenda constitucional 132,
são das transmissões a autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, empresa pública prestadora de serviço postal, instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, incluídos os institutos científicos e tecnológicos. E aí a própria lei ela traz alguns detalhes, né, sobre esses entes aqui. Não incidência. Também ela traz aqui várias hipóteses, né? A gente destacou algumas aqui. É, exemplo, ITCMD não incide sobre a renúncia à herança ou ao legado, desde que seja feita sem ressalva ou condição em benefício do monte, né? Quando ela é feita em favor de uma pessoa determinada, há incidência. Não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre aceitação da herança ou do legado. Na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade, sob a titularidade do instituidor do direito. E aqui destaque sobre o benefício devido em razão de contrato de previdência privada, complementar, aberta ou fechada, de seguro, de pecúlio ou de similares, negócios jurídicos onerosos com elementos de aleatoriedade, ainda que o beneficiário seja um terceiro. Aqui a gente trouxe esse destaque porque também era uma questão aí controversa, né, que hoje está prevista aqui expressamente excluída da tributação pela lei complementar. Aqui mais algumas hipóteses, né, de não incidência. Aqui, em relação às alíquotas, a questão das alíquotas eu acho que é das mais relevantes aí da Lei Complementar 227, né, no contexto aí da reforma. A lei, então, ela previu que as alíquotas serão progressivas em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, né, atendendo aí a emenda 132. Observarão a alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, que é de 8%. E aqui um detalhe que, para a aplicação das alíquotas, deve ser considerado o enquadramento do valor da base de cálculo na faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente. Então, aqui é aquela tabela progressiva mesmo, né? Similar aí a do imposto de renda. E a gente trouxe aqui um comentário sobre a lei de Minas, a lei 14.941. Este é um ponto relevante aí de necessidade e adequação da lei mineira, né? Hoje a lei de Minas ela prevê uma alíquota fixa de 5% e ela deverá então ser adequada, né? Hoje existe um projeto de lei em trâmite na Assembleia Legislativa instituindo essa progressividade, tá? E ela já indica aí um possível aumento de carga, né, para principalmente aí para os grandes patrimônios. E aqui a gente trouxe uma tabela aí do que está previsto nesse projeto de lei, né? Ela traz aqui para as transmissões causa-mortes. É uma faixa de isenção aí até 5.000 FENGs, que é um valor aí de aproximadamente R$ 29.000 em termos de patrimônio. Aqui nós temos a alíquota de 3% até um valor de 115 mil de patrimônio, ou seja, a partir de 115 mil, já pula para a alíquota de 5 que é a atual, né? E a partir daí tem também a previsão da alíquota de 8%. Então, a tendência aqui é uma majoração, né? E na doação, existe aqui uma previsão de alíquotas, né? Uma proposta de alíquotas de 2% para patrimônios até 115 mil, 4% entre 115 mil e 347 mil, e acima de 347 mil já estaria com uma alíquota maior que a atual, que seria de 6%. E aí, só um ponto relevante aqui em relação às alíquotas é que existe, né, Marciano, hoje um questionamento aí sobre a possibilidade do Estado, que não tem a alíquota progressiva, cobrar
do imposto, né? A gente já viu aqui que existem algumas discussões judiciais nesse sentido, até pelo que pesquisamos aqui, até o momento não vimos essa discussão já em Tribunal de Justiça, né? Seriam discussões aí em fase um pouco iniciais, não vimos acórdãos falando sobre isso. Mas existe esse questionamento, né, da possibilidade de cobrança por falta de base aí constitucional para essa constitucional e agora, né, na lei complementar para essa alíquota fixa. E aí, assim, acho que são vários pontos que têm que ser abordados aqui, né, a questão de isonomia, de razoabilidade, né, vamos dizer, você vai pleitear ali não recolher o imposto, né? Considerando que hoje tem essa previsão aí de alíquota fixa. E o que a gente verifica aqui também é que o Estado não está inerte, né? Já existe aí um projeto de lei para instituir. E o que muitos estados alegam, né, alegavam até anteriormente, é que justamente aguardavam aí a lei complementar para fazer essa adequação, né? Não apenas a partir aí da emenda 132, esperar mesmo a lei complementar, porque se viesse a ser incompatível, teria que adequar novamente, né? Em relação à sujeição ativa, a regra geral hoje, em se tratando de situações aqui no Brasil, seria para bens imóveis. A regra de sujeição ativa, quem que é o Estado competente para cobrar? Seria o estado da situação do bem. E para bens móveis, seria o estado de domicílio do decujus ou do doador no Brasil. Essa é a regra geral. Agora, quando a gente fala em situações com elementos de conexão no exterior, o que que a lei complementar prevê hoje? É, Aliás, um adendo aqui, em se tratando da lei complementar, a gente vê que ela buscou mesmo fazer uma triangulação aqui, vamos dizer, abranger todas as situações possíveis aí, né, considerando os elementos aí, as partes envolvidas e os bens, para tributar todas essas situações de conexão com o exterior. E o que seria a regra hoje pela lei complementar? Quando a gente fala em bens imóveis, né, em que a regra de sujeição ativa é da situação do bem, a lei prevê o seguinte: quando este bem está no exterior, a tributação ela será no domicílio do decujus ou do doador no Brasil, e quando estes estiverem no exterior, será no domicílio ou na residência do sucessor ou do notário no Brasil. Então aí você vê que a lei cerca todas as situações, né? Para bens móveis, em que a regra de sujeição ativa era do domicílio daquele que transmite, quando esse domicílio é no exterior, a tributação ela vai ser no domicílio do sucessor ou do donatário no Brasil, e se esses também estiverem no exterior, aí a regra vai para o local de situação do bem no Brasil. Em relação à questão da tributação aí nessas situações de conexão com o exterior, como eu comentei aí brevemente antes, existe na Constituição, sempre existiu ali, uma exigência de lei complementar para tratar desse tema, né? E o STF, antes do advento aí da lei da emenda constitucional 132, o STF declarou inconstitucionais várias legislações estaduais que previam essa tributação aí, justamente por não ter uma base, né, de lei complementar conforme exigido. E veio aí a emenda constitucional 132, né, trouxe algumas regras aí transitórias, e em uma outra oportunidade, o STF falou: olha, o fato de ter vindo a lei a emenda constitucional 132 não constitucionalizou, ela não teve o efeito de tornar constitucionais aquelas legislações pré-existentes, né? Então, existe aí a necessidade dos estados editarem novas legislações posteriores à emenda para que essa cobrança ela seja válida.
né? E hoje nós temos aí na lei de Minas Gerais essa lacuna, né? A gente tem hoje esse projeto de lei já propondo a instituição da tributação nessas situações, mas hoje a legislação, o Estado não tem como cobrar, né? Não tem base aí para cobrar o imposto nessas situações, tá? Existe uma lacuna legislativa. E agora eu vou passar a palavra para a Natália, que ela vai tratar das questões aí de base de cálculo, né? Trazer as questões mais controversas aí da lei complementar. Eu agradeço a vocês aí pela atenção, pela oportunidade. Nós que Obrigada. agradecemos, Débora. Foi excelente a sua apresentação. Eu vou então fazer agora apresentar a Natália, né? A Natália Mara de Souza Vinhal, que tem o LLM em Direito Tributário pela PUC Minas e é especialista em Direito Tributário e também em Contabilidade Tributária pelo IBET. E a Natália tem experiência como advogada no contencioso, no consultivo, na área do direito tributário. Então, eu queria agradecer a Natália também pela presença, da mesma maneira que eu agradeci a Débora, e vou passar a palavra para que ela possa continuar a apresentação. Obrigada, Marciano. Bom, dando sequência, né, ao que já foi muito bem colocado pela Débora, né, a respeito da Lei Complementar 227, né, na parte que trata do ITCMD, agora, né, ela vai ser a norma geral, né, dessa matéria, né, a teor do que dispõe o 146 da Constituição. Meu papel aqui, né, foi destinado a gente tentar dar uma aplicação mais concreta, né, do ITCMD, e especialmente, né, à luz da legislação mineira, privilegiar aqui também a presença do doutor Cristiano, né, que é do Fisco Mineiro, e está, sem dúvida, com muito trabalho para adequar a legislação, né, e executar também da forma como está prevista aí na lei complementar, né. Mas brincadeiras à parte, gente, a proposta aqui vai ser trabalhar alguns pontos específicos, tá, da lei complementar. Eu separei aqui eu quero falar um pouquinho da materialidade do imposto, da base de cálculo, vou falar um pouquinho da apuração, né, e atuação do fisco, né, com o intuito de identificar, né, onde que há aderência já da legislação mineira com a lei complementar, né, onde que tem lacunas ainda e principalmente onde já tem aí soluções em relação às tensões, né, ao longo dos anos entre fisco e contribuinte, mas sem dúvida vamos ter que aguardar também como que vai vir a legislação estadual, né, o regulamento do TCMD e sempre, né, contando aí com a interpretação, né, do posicionamento jurisprudencial. Tá? Sem dúvida, gente, né? Eu já começo aqui a minha fala, né? Identificando aqui uma mudança, né, de eixo do ITCMD para uma lógica muito mais econômica, alinhada já ao que a gente está vendo na jurisprudência, né, e que vai ter impactos diretos na estrutura patrimonial que a gente vê no dia a dia, né, esses planejamentos patrimoniais e sucessórios. Pode passar o slide, por favor, Débora. Começando então pela materialidade, né, que é um dos pontos que a Débora já deu uma passada, né, e que já sinaliza aí uma mudança importante de abordagem, né, a lei complementar ela trouxe nos artigos 148 e 151, né, ela amplia o conceito do ITCMD, né, ao permitir uma leitura mais substancial da transferência de riqueza, né, ou seja, o foco, né, ele deixa de ser exclusivamente identificação de um ato formal de doação, como tradicionalmente se via, e passa a abarcar hipóteses, né, que embora a operação esteja estruturada, né, de uma outra forma jurídica, o resultado prático seja a transferência de patrimônio sem contraprestação efetiva, né. A gente vê isso na própria forma como a lei complementar passa a descrever o fato gerador, incorporando situações que não se limitam a uma doação civil típica, mas
elas alcançam arranjos que produzam efeitos equivalentes, né? É, sem dúvida, uma lógica de prevalência da substância sobre a forma, né? Que já aparece, né, no nosso sistema, até o do que dispõe, por exemplo, o artigo 116, parágrafo único do CTN, quando autoriza, né, a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de simular a ocorrência de fato gerador, né? E que agora ganha um contorno mais estruturado, né, dentro dessa norma geral do TCMD. Então, eu vejo aqui, né, que a norma, né, ela abre um espaço para requalificar diversas operações, não são hipóteses isoladas, né? Ela permite uma leitura que alcance, por exemplo, operações entre partes vinculadas que não reflitam, né, uma efetiva onerosidade, negócios jurídicos formalmente onerosos, mas sem uma contraprestação real, estruturas em que há transferência patrimonial seguida de mecanismo de neutralização do pagamento, né, um perdão de dívida, né, familiar, né, ou seja, ela não né, trata de criar novas hipóteses fechadas de incidência, né, mas ela acaba admitindo determinadas estruturas, né, para além da forma, né, tradicionalmente adotada, né. E isso não foge da jurisprudência. Eu trouxe aqui também alguns exemplos, né? Até coloquei os números, os acórdãos, para a gente poder, né? Quem quiser fica à vontade para, né, aprofundar, e eu estou à disposição. Algumas situações, né, em que já há uma leitura material da operação, por exemplo, né, uma situação de renúncia de meação, quando implica, né, uma transferência patrimonial em favor do outro ex-cônjuge. Ela pode sim ser tratada como doação para fins de incidência do ITCMD, não que eu concorde, foi o julgado do Tribunal de Justiça que foi nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, o tribunal também trouxe alguns limites, inclusive, né, alinhando ao posicionamento do STF, por exemplo, nas situações de incidência do ITCMD sobre o Plano Previdencial Complementar de VGBL e PGBL, né, ao entendimento que não há uma transmissão efetiva de causa-morte do patrimônio, né, mas sim uma prestação de natureza securitária. Pelo que me parece, né, olhando para o inciso terceiro do artigo 150, né, embora não tenha se falado expressamente nos termos VGBL e PGBL, a lei complementar veio afastar a incidência nos contratos de previdência privada complementar. Tá? Um outro exemplo que eu também coloco aí ao final do slide o usufruto, né? Isso aqui já é mais antigo, quando tinha uma certa controvérsia sobre a possibilidade do fisco exigir o ITCMD em momentos distintos e em mais de uma hipótese, por exemplo, na instituição do usufruto e na sua extinção, né? O TJ há muito já afastou essas incidências que impliquem em bis e idem. Nesse caso, era até uma questão mais probatória, porque a legislação mineira ela cobra no início, né? A título de curiosidade, o Estado de São Paulo, com a norma atual, né, vigente atualmente, ela faz uma divisão, né? O que também pode ser permitido. Ela paga-se um terço TCMD, um terço no início do usufruto e 2/3 na extinção, ou o contrário, mas claro que não pode haver uma ampliação da materialidade, né? Essa divisão, né, não me parece ilegal. Né, mas o que eu queria trazer para vocês era um contraponto não só da norma, mas como fragmentos aí da jurisprudência, né, no âmbito da materialidade do imposto, né, que a gente vê que, às vezes, a redação dos estados, inclusive em Minas Gerais, é uma redação mais clássica, né, centrada aí na transmissão causa-morte e na doação, né, embora tenha muitas autuações fiscais nessas operações mais complexas, mas que agora já está, né, escancarado expressamente na lei complementar, né, e eu não tenho dúvida que Minas Gerais vai procurar pegar todas as hipóteses previstas aí na lei complementar para, né, reforçar e se adequar a essa nova lógica, né.
A minha crítica preliminar nesse ponto é que a lei complementar ela amplia o campo de incidência, né? Até como a Débora já falou, ela traz situações exemplificativas e coloca, né, ao final, assim, se equiparam à doação, não esgota, né, dentre outros, e aí fica um campo que pode vir a ter, né, muito litígio. Por outro lado, como é uma norma geral que está buscando, né, unificar todas as hipóteses, né, a nível nacional, acho que a lei complementar fez o seu papel. Pode passar o slide, Débora. Bom, gente, passando então agora para o ponto que eu acho que é o mais sensível, né, da lei complementar, que é, né, a base de cálculo. O artigo, né, 152, ele veio estabelecer expressamente que a base de cálculo do TCMD é o valor de mercado do bem ou direito transmitido, né? E o artigo 154 prevendo, né, a base de cálculo nas hipóteses de doação ou herança das participações societárias, né? O que a gente vê aqui também não é diferente do que a gente viu na materialidade, né? A lei complementar, ela foi, né, baseada numa construção interpretativa, né, desses fragmentos jurisprudenciais dos estados ao longo dos anos, né, cada um entendendo e cobrando da forma que, né, entendia correto, né, o que seria até então valor patrimonial ou outras situações colocou-se de uma forma mais objetiva na norma, né, quando se trata de participações negociadas em bolsa, e a lei de Minas não era diferente, né? Mas agora a construção da lei complementar veio com uma certa densidade, né, e complexidade. Até então, né, Minas não desenvolvia, não previa, né, uma metodologia, não tratava de valuation, né, não disciplinava com detalhe forma de apuração de participação societária ou de ativos mais complexos, né. Apesar de que na prática a gente já via, né, o fisco sempre buscando se aproximar, né, a base de cálculo do valor patrimonial real, né, não só Minas, como São Paulo, Rio, né, sempre buscando se aproximar do preço de mercado das participações societárias, né, tanto é que a gente via e ainda vê, né, no âmbito do administrativo, né, nos conselhos de contribuintes, no âmbito judicial, esses grandes litígios, né, envolvendo grandes inventários, estruturas societárias que têm um vasto ativo, né, grande número de imóveis ou das participações e cotas e sociedades, né. Então, mais uma vez, eu não vi aqui uma ruptura absoluta. O que eu vi foi uma densidade normativa, uma discussão mais complexa, né, envolvendo o TCMD, que é qual que é o valor efetivamente transmitido, né? Temos situações na norma que veio privilegiar os contribuintes, né, como exemplo, né, a questão da dedução das dívidas do parágrafo 1º, né, do artigo 152. A lei complementar, ela trouxe expressamente a possibilidade de dedução das dívidas do decujus, né? Então, reforça a ideia de que na transmissão causa-mortes, a base de cálculo deve refletir o patrimônio líquido efetivamente transmitido, e não uma soma bruta, né, a soma bruta dos ativos. Né? Essa questão é particularmente interessante em situações, né, que o espólio tenha passivos relevantes, né, dívidas bancárias, obrigações contratuais entre partes relacionadas. E fazendo aqui um contraponto com a jurisprudência, o Tribunal de Justiça de Minas também já enfrenta, né, já enfrentou há muito essas situações semelhantes. Aqui eu acho que eu esqueci de colocar o número do acordo. Mas ele reconheceu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, expressamente excesso de execução quando a Fazenda desconsiderou dívidas do espólio, né, de forma a superestimar os bens. E aí, em favor do contribuinte, né, determinou o recálculo do imposto com base no acervo líquido efetivamente transmitido. Tá? Também buscando-se aí o valor efetivamente transmitido, a norma trouxe a base de cálculo prevista no artigo 154, agora para doações e heranças de participações societárias, né? É bom, a norma, né, é importante a gente fazer uma distinção da própria lógica da norma, né? Ela dividiu entre os incisos 1 e 2.
quando se trata de ativos, né, com o mercado organizado, como as ações negociadas em bolsa, a apuração ela tende a ser mais objetiva, com base em critérios de mercados observáveis, como cotação, né, dispôs aí de datas, 90 dias antes e tudo. Mas no caso de participações societárias fora da bolsa, aí a discussão é histórica, né? É, e a jurisprudência, fisco, sempre uma briga de admite-se ou não valor patrimonial contábil, né? É, e justamente por uma ausência de critério legal mais sofisticado e complexo. Então, a lei complementar ela vem alterar esse eixo. Ela passa a exigir, né, nessas hipóteses do inciso segundo do artigo 154, né, que a base de cálculo reflita o valor de mercado da participação por meio da apuração, né, de uma metodologia técnica idônea, estabelecendo inclusive um piso, né, mínimo correspondente ao patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, considerando ativos e passivos acrescidos do valor do fundo de comércio, né. Não se admite mais, então, uma regra com um valor puramente contábil e desconectado com a realidade econômica da empresa. Né? A lei complementar ela passa a exigir, né, por meio de uma metodologia técnica, né, inclusive com uma consideração de perspectiva de geração de caixa. E aí vem um ponto crítico. Ao admitir a perspectiva de geração de caixa, ela acaba trazendo para a base de cálculo uma expectativa de rentabilidade futura. E aí levanta-se uma questão que eu tenho visto que está muito polêmica, né, entre o pessoal da área, né? Até que ponto é legítimo tributar uma riqueza que ainda não foi realizada, né? Porque diferente do o ativo com valor de mercado observável, né, hipótese do inciso 1, né, a projeção de fluxo de caixa, né, ela envolve premissas com cenário e estimativas que podem ou não se concretizar. Então, há um risco de, né, se atribuir um valor tributável, né, com base em expectativa e numa riqueza que não vai ser efetivamente consolidada. Tá? Quando em conversa, né, com o pessoal, principalmente, né, que trabalha com esses societário, né, que trabalha com esses desenhos e arranjos patrimoniais, né, eles citaram como é que vai funcionar com negócios de alta volatilidade, né, quando a renda futura é incerta. É quase que uma futurologia, mesmo com parâmetro de mercado, é muito difícil de se efetivamente prever uma base de cálculo certa e que compatível com a capacidade contributiva atual, daquele momento, e não no futuro, né? E a própria ideia da metodologia técnica idônea, né, que está prevista no artigo 154, ela traz um grau relevante de complexidade, porque essa questão não é uma ciência exata, né? Vai variar os resultados conforme as premissas adotadas, né? O contribuinte vai puxar para o seu lado, o fisco vai puxar para o seu lado, e aí vai ter são vários critérios subjetivos, fluxo de caixa, passivo, liquidez, ônus sobre ativos, e aí fica mais uma consequência prática muito importante, né? A questão probatória, né? E o protagonismo desses laudos de avaliação, né? Que passam, né, a ser o principal elemento de sustentação da base e também da própria controvérsia, né? Acerca da base de cálculo. Pode passar o slide, Débora. Joia. Bom, ainda sobre a base de cálculo, né, eu não poderia deixar de mencionar, e até seguindo aí a lógica da apresentação, né, sobre o arbitramento, né. O tema já foi discutido de forma recente, né, pelo STJ, né, no tema 1371, né, que consolidou o entendimento, né, de que o fisco tem sim, né, a prerrogativa de arbitrar a base de cálculo, né, esse instituto é inclusive previsto, né, no artigo 148 do CTN, mas não é um arbitramento livre, tem premissas e limitações, né, exige um procedimento administrativo individualizado, com demonstração de que o valor declarado não reflete o valor de mercado e com garantia de contraditório e ampla defesa aos
contribuintes, né? Então, não basta o fisco simplesmente discordar de um laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, né? Isso hoje, pré-lei complementar, né? Essa decisão é pretérita à lei. Ela precisa, né, então, demonstrar de forma concreta que aquele valor estaria fora dos parâmetros de mercado. Isso, né, trazendo aqui para o novo cenário, né, pós-lei complementar, é fundamental, né? A base de cálculo agora depende de uma valuation, né, que tem várias premissas, igual eu já mencionei, e, né, me parece que a divergência entre o contribuinte e o fisco ele vai deixar de ser uma exceção e passa a ser uma regra. Por isso, né, eu reforço aqui o protagonismo dos laudos de avaliação, né? Não vai ser uma questão jurídica só mais, né? Essa parte essencial da base de cálculo, ela ficou sobretudo probatória, né? Vai discutir método, vai discutir premissa, consistência desses laudos, aderência ao mercado, é uma questão complexa, né? Vamos ver como que vai cada legislação estadual vai evoluir nesse sentido, os regulamentos também, né? E eu trouxe também algumas perguntas ao final do slide, mas eu acredito que eu já respondi ao longo dos últimos slides aqui, né? Inclusive a crítica aí, a questão da expectativa da rentabilidade futura. Então, pode passar o slide, Débora. A doações sucessivas, ela está, né, no capítulo da base de cálculo, previsto no artigo 155 da lei complementar, mas aqui é rápido, né, a lei complementar, ela prevê a consolidação de doações realizadas, né, no período com recálculo do imposto, né, ela pega um período de tempo e considera-se uma única doação. Qual que é a finalidade? Evitar planejamento fracionado, né? Sobretudo agora com as alíquotas progressivas, né? De forma que evitar que seja fracionado para que seja aplicada uma alíquota menor, né? A preocupação antes, né, que não existia essa questão da alíquota progressiva, inclusive a lei mineira já vinha com conteúdo semelhante, né, com consolidação de 3 anos, né, um período de 3 anos, era por causa das isenções previstas na norma para não incidência do ITCMD. Então, agora também passa-se por uma preocupação por causa das alíquotas progressivas. E só um comentário final, né, que Minas Gerais já tem, ele fez inclusive uma emenda ao projeto de lei 2881 de 2024, para ajustar exatamente esse ponto. Essa emenda foi feita agora, uma sugestão, né, de emenda ao projeto de lei agora em abril, né, para contemplar, né, regra do cômputo acumulado de doações realizadas em um mesmo ano, com o recálculo do imposto dentro das respectivas faixas. Pode passar o slide. Também me foi proposto falar um pouco do trust, né? Que veio previsto aí na lei complementar, até para tentar encerrar, né, os debates históricos da matéria, né? O trust é uma estrutura muito utilizada, né, no planejamento sucessório internacional, né, em que há uma segregação patrimonial. Os bens são transferidos pelo instituidor a um terceiro, que é o trustee, que passa a administrar em favor de um beneficiário. E no âmbito do ITCMD, a principal dúvida sempre foi o momento de incidência do imposto, se era na transferência dos bens ao trustee ou apenas na efetiva disponibilização ao beneficiário. E aí a Lei Complementar 227, ela passa a disciplinar esse tema de forma expressa, né, ao tratar das hipóteses de incidência, né, e delimitar o momento da incidência. Então, a regra geral, ela passa a ser a incidência do ITCMD na reversão gratuita dos bens ao direito ao beneficiário, seja em vida, seja no falecimento do instituidor, o que ocorrer primeiro. Ou seja, a tributação será no momento em que há efetiva transferência patrimonial ao beneficiário final. Né? Então, ao mesmo tempo, né, a lei complementar vai afastar, em regra, a incidência na transferência inicial ao trustee, né, porque ela não está tratando essa etapa como uma transmissão gratuita típica. Então, essa questão resolve uma discussão histórica sobre o trustee, né,
confere, né, uma maior segurança jurídica quanto a essa questão do momento de incidência do imposto. O que tem se falado é que talvez essa presunção e a norma talvez não considerou as questões quando tem uma estrutura discricionária, quando não tem uma definição imediata de quem será o beneficiário do patrimônio após o falecimento do instituidor, por questões de condições previamente estabelecidas. Mas eu acredito que, embora a lei complementar não tenha expressamente tratado dessas hipóteses mais complexas, né, dessa organização específica das estruturas discricionárias, eu acredito que talvez a legislação e a regulamentação venha a tratar de uma forma mais leve isso, que não seja exatamente uma controvérsia. Eu vou encerrar por aqui. Acho que eu já até esgotei meu tempo. Eu espero que você tenha gostado. Estou à disposição e agradeço para quem está aqui conosco hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Natália, pela ótima exposição também, complementando os temas tratados na Lei Complementar 227, que são complexos, né? Não é uma. São poucos artigos, relativamente poucos artigos que tratam do ITCMD, mas são muito complexos. Como a Débora falou no início, sem a menor justificativa, nós ficamos quase 40 anos sem normas complementares, né? Sem normas gerais sobre esse imposto tão importante, né? Bom, então agora vamos para a terceira intervenção. Queria agradecer ao Dr. Cristiano Andreata por ter aceitado o convite, a participar desse evento do Instituto de Estudos Fiscais. É a primeira vez que ele participa, espero que seja a primeira de várias participações. O doutor Cristiano Andreata é auditor fiscal do Estado de Minas Gerais, como eu havia mencionado, é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e professor em cursos de pós-graduação, lato sensu, na área do direito, na área da tributação, já há muitos anos. E eu queria então passar a palavra para ele, para que ele possa comentar as falas iniciais, enfim, dando sempre que possível a perspectiva do governo de Minas, ou mesmo se ele achar que é mais adequada a perspectiva dele própria, né, pessoal, sobre os temas, já que ele é um acadêmico e um docente nesse campo do direito tributário. Então, doutor Cristiano, muito obrigado, a palavra é sua. Professor Marciano, boa noite, obrigado pelo convite. É certo que participarei, sim, estou gostando muito das palestras, né? E esses anos de experiência vão deixando a gente vacinado, né? Eu deixei de preparar um material porque eu imaginei que quem me precedesse iria quase que esgotar o tema, né? E as colegas fizeram isso aí, elas levantaram praticamente tudo que a gente vem pensando com relação a essa lei. Então, né, essa novidade que é a Lei Complementar 227, inclusive falam muito bem, né? Parabéns aí pela exposição. Bom, eu queria fazer alguns comentários, né? E aí eu fui listando e se eu esquecer de alguma coisa relevante, por favor, na hora do debate, me questione, porque eu vejo que existe uma perspectiva, né? Quando a doutora Natália fala, por exemplo, a lei mineira tem uma visão mais formal. Na verdade, isso é uma impressão que as pessoas têm, mas isso não é a visão do fisco mineiro. Na verdade, nós temos uma visão de que a nossa lei ela é muito aberta e que ela tem perspectivas exemplificativas de fato gerador, mas logo no inciso 1, salvo engano, do artigo 1º, ela fala causa morte e doação. Tudo que tiver enquadrado ali está passivo à exigência do imposto. Não fiquem achando que se não tiver determinado negócio jurídico listado no decreto, ele não vai ser cobrado. Por favor, e eu falo isso para os meus alunos, falo isso para o cidadão e falo como professor e como auditor. Não confundam a prática corriqueira fiscal. Eu quero até mostrar um trabalho que nós fizemos, né? Até ganhamos um prêmio, o Prêmio Nova Minas Gerais, um troféuzinho está aqui no canto, com relação a isso. A gente demonstrou um perfil de fiscalização muito engessado por uma prática que ele não acaba não alcançando, e aí por diversos fatores, não alcançando uma infinidade de signos presuntivos de riqueza que são demonstrados.
Mas não confundam a prática com impossibilidade. Muitas vezes eu falo isso com meus alunos, falo, olha, você não precisa concordar, você precisa entender. Mas quando tudo vai mal, vai tudo mal. Você puxa o fio do novelo, aparece um monte de coisa. Então nunca caia na hora de fazer um planejamento e falar, isso não está listado na lei, tá tranquilo. Não tá. Não dá. Se você perceber um ato de liberalidade em que há uma transmissão de algo que tem um valor econômico, certamente isso pode não estar no radar do fisco mineiro ou do fisco de outro estado, mas isso é considerado, pelo menos em Minas Gerais, se a gente tiver os elementos para atrair a competência mineira, será tributado. Não tenham dúvida disso. Tá? Não tenham dúvida disso. E se algum momento isso cair lá na nossa superintendência de tributação, da qual eu sou assessor, certamente o nosso parecer vai ser para cobrar. Né? Então, não comprem, eu costumo falar isso no MBA, né? Não comprem um conflito com o fisco sem precificar. Tem que precificar antes, tem que ter juízo, tem que conhecer a jurisdição com que você está interagindo para saber se vale a pena. No caso do Fisco Mineiro, se a gente ficar sabendo, a gente vai cobrar. Isso aí é fato. Bom, então uma coisa que eu queria falar, né, que eu me sinto muito confortável para falar também, sobre a questão da alteração, né, da regra de competência, processamento de inventário para domicílio do decujus. Na verdade, isso é uma interpretação que a gente já faz da lei mineira há muito tempo. Salvo engano, eu já escrevi alguns pareceres. É uma pena que a gente não tem esse costume, não tem o tempo, né? No Estado, a gente vai sendo engolindo pela urgência, pela demanda da escala hierárquica, a gente não tem a condição de dar esse caráter científico, né, professor Marciano? Eu até lembro que uma vez, bastante antes de eu fazer o meu mestrado, nós conversamos por e-mail, eu buscando uma alternativa de buscar a pós-graduação estrito sensu para servidores do fisco em Minas. E, na verdade, a gente só conseguiu fazer isso na FGV de São Paulo, né? Nós procuramos a PUC, procuramos a própria UENG em Minas Gerais, e a gente precisa fazer isso, porque a gente não tem a oportunidade, nem o costume, nem o incentivo de publicar nossos pareceres. Tem muita coisa que esclareceria em muito essas lacunas que as pessoas acham que existem. Nós temos uma posição, nós temos um modo de interpretar, de raciocinar, e nem sempre isso ganha a devida publicidade. Né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz, a administração pública, deveria ser público de verdade. Né? Todo mundo deveria ter condição de conhecer, estudar, e o que é democracia? Participar, discutir, falar, olha, eu concordo, não concordo, porque, na verdade, o Estado não é nosso, né? O Estado é de todos nós temos direito, tanto quanto eu, como auditor, os advogados, estudantes, acadêmicos, simpatizantes de qualquer ordem, têm direito de participar e questionar. Então, essa interpretação de que é o domicílio do decújo, a gente já faz há muito tempo. E por quê? 88 não tinha internet. 88 não tinha PJE, não tinha PROC. 88 você não voava pelo território nacional com muita facilidade. Então não fazia muito sentido um cara pegar o inventário e ajuizar lá no Amazonas e falar, olha, somos todos concordes aqui, ninguém vai discutir competência, deixa prorrogar a competência processual e deixa cobrar lá. Não existia o inventário extrajudicial nessa liberdade de escolha do tabelionato. Né? Então, o que, que a gente via, assim, uma tendência que eu chamo, né? Não sei se na academia já tem gente que fala com esse termo, mas eu uso isso muito para explicar esse fenômeno da mobilização patrimonial. Né? Muita gente mobilizava o patrimônio justamente para fazer um inventário extrajudicial numa jurisdição mais favorecida. E isso já não era aceito. Agora, não ser aceito por nós e refletir a nossa prática do dia a dia é outra coisa, porque, na verdade, a gente tem sempre que, em administração tributária, pensar em mão de obra fiscal. A mão de obra fiscal é um recurso finito. Ela é um recurso finito, né? A gente sempre brinca assim: será que a sociedade quer pagar um fisco tão caro e tão grande que ele consiga alcançar todo e qualquer fato? Então a gente acaba fazendo uma seleção e muitas vezes o ITCMD ele compete com o ICMS, compete com o IPVA, ele compete com as taxas, ele é menor do que os três e assim ele acaba tendo residual. Eu mesmo defendo que a gente precisa automatizar e tentar levantar o que puder ser de objetivo para tudo para que a gente possa ter uma arrecadação um pouco mais efetiva e direcionar a mão de obra justamente para os grandes patrimônios, para fazer justiça fiscal.
né? Porque a impressão que eu tenho, né? E aí eu falo como acadêmico, né? Não como auditor, mas que TCMD, nesse momento, é que é um tributo que pobre paga. Pobre paga, o rico está procurando. Ele tem doutoras Natálias, Déboras e, enfim, várias pessoas competentíssimas para tentar estruturar. E ele está no direito dele. Né? Ele luta para poder fazer a sucessão dele com a maior economicidade possível. Né? Cabe ao fisco estabelecer instrumentos para garantir a isonomia, né? E o princípio da capacidade contributiva. Então, essa emenda à Constituição ela tem a assinatura nossa, né? Lá da Superintendência de Tributação de Minas Gerais. Foi a gente que sugeriu e pediu, né, e passou pelo doutor Ricardo Oliveira, né, que até me indicou para essa palestra aqui, que é meu ex-diretor, né, e uma pessoa com a qual aprendi muito, né, trabalhei com ele desde 2011, né, e cresci profissionalmente mais, né, sob o comando dele, ele é fantástico. Então, isso foi uma sugestão nossa. Certa vez ele me ligou e falou, Cristiano, eu tô lembrando de uma coisa que você sempre fala aqui, passamos para ele, ele concordou, redigiu, levou lá e foi para a Constituição, justamente para a gente travar isso. Não adianta mais buscar uma mobilização patrimonial ou uma prorrogação de competência processual para tentar estruturar uma sucessão numa jurisdição mais favorável. Agora, nós temos os elementos já para identificar todos esses casos, né? A gente vê na própria Lei Complementar 227. Já há dois dispositivos lá que falam de convênios, né? Que falam de interações. E nós vamos viver a época do comitê gestor. Nós vamos viver a época do superfisco nacional. Né? Eu sou um partidário da reforma tributária, entretanto, um grande crítico da forma que foi feita. Né? A autonomia dos entes subnacionais, para mim, ela acabou. Falar só de quem podia tudo vai fixar só a alíquota única é muito pouco. Né? E assim, eu falo que a União é muito esperta. Né? Ela pega o controle da receita, ela cria uma união tributária federal, que se ela capturar um, ela manda de tudo, mas o serviço, as atribuições constitucionais de Estado e município, ninguém fala nela, né? A gente só fala no dinheiro, no gasto, ninguém fala. Bom, um outro ponto que eu queria trazer aqui, né, assim, esse aqui é só um comentário, regra de alíquota em norma geral de direito tributário. Isso me causa espécie, embora eu concorde com aquilo que foi colocado lá, né? A escadinha do imposto de renda, né? Eu tenho lá a incidência distribuídas em faixas e eu só posso aplicar uma alíquota superior depois de aplicar uma alíquota inferior na devida faixa do patrimônio transmitido. Isso está na lei complementar, isso é uma tendência, mas eu acabei reparando, não fui eu que escrevi, mas eu acabei reparando que no projeto de lei que o governo de Minas Gerais encaminhou à Assembleia Legislativa, não tem essa passagem. Não tem essa passagem e ela é importante, é um aprimoramento que o processo legislativo vai precisar fazer e certamente a gente deve intervir nisso. Né? Por quê? Porque ele diminui litígio. Porque se eu colocar uma partição de um nível direto para outra alíquota, para o patrimônio completo, o contribuinte se mata para provar que a casa dele, em vez de valer os 375 mil lá, ela vale 374. E aí eu vou aproveitar para ir lá na frente, porque é muito comentário e talvez o tempo não dê. Porque a doutora Natália falou uma coisa sobre os laudos, né, o protagonismo dos laudos, de avaliação, e isso realmente vai acontecer. Mas a gente nunca pode, eu sempre coloco isso também, que nós estamos falando de negócio não oneroso. Certeza não existe. Né? Eu costumo brincar que eu amo os contabilistas. Minha tese de mestrado, que foi sobre a Previdência Complementar, que eu ia escrever um livro, eu desisti de publicar por causa da discussão no STJ e no STF. Eu vou chamar o meu livro de Supremo Erro, porque falar que não incide TCD em Previdência Complementar, quando eu não tenho contrato aleatório, é um supremo erro. É um supremo erro. O cara tem lá R$ 1 milhão, ele pode sacar hoje, amanhã ele fala que ele vai deixar R$ 1 milhão para o Zé das Couves, não tem chance do Zé das Couves receber nem mais nem menos, mas aí eu falo que está num contrato de PGBL ou de VGBL, não incide. Aí a lei complementar agora vem e corrige, né? Ela fala quando tiver característica de aleatoriedade. E não mudou nada na legislação mineira, porque a legislação mineira faz assim, né? Ela tributa a provisão matemática de benefício a conceder, né? Que é justamente o direito acumulado. O que tiver característica securitária está fora da base de cálculo. A gente sempre tributou assim. Então, eu acho assim, começou um novo round. Mas voltando ali para a doutora Natália, é porque a gente não tem precisão em negócio não oneroso. Isso inexiste.
Se chegar o professor Marciano, olhar para minha casa aqui agora e falar, Cristiano, bacana a sua casa, quanto que ela vale? Eu, 20 milhões de reais. Ele fala, eu sei que você é jogador do Tigrinho. Você está quebrado, eu pago 500. E se você não receber 500, o agiota vai te matar. Eu falo, professor, 500, me dá 500 aqui que eu vou pegar um avião e vou sumir. Vou lá para El Salvador. Beleza, beleza. Qual que foi o preço? 500 mil. Qual que seria o valor para mim? 20 milhões. Agora, para fins de mercado, eu preciso fazer uma comparação. E vai ter corretor que vai vir aqui e vai falar, cara, seu piso é branco e eu gosto de piso preto, sua casa vale 6 milhões. Vai vir uma outra e fala, ah, não, mas aqui tem uma aura muito legal, pisei na sua grama e gostei, 7 milhões. Então, assim, precisão não existe. Agora, lá no finalzinho da Lei Complementar 227, tem um dispositivo que fala sobre um convênio de padronização de métodos. E a gente vem trabalhando no GT 51 da COTEP desde 2011, que eu quase que venho puxando ali com o professor Jefferson Valentim de São Paulo, os colegas do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Alguns estados mais vanguardistas aí, né? O Mato Grosso agora vem despontando. Nessa questão, a gente vem puxando esse grupo aí. E qual que é o nosso sonho? Estabelecer um convênio padrão sobre avaliação. E qual que é um outro sonho? Criar um arcabouço de obrigações acessórias para que a gente consiga que o contribuinte tenha alguma previsibilidade sobre o resultado da técnica de avaliação que vai ser aplicada. Para que ele possa fazer o planejamento. Vai fazer, olha, eu quero fazer uma sucessão. Eu quero fazer uma sucessão em vida, quero adiantar, quero. Eu preciso ter um mínimo de previsibilidade, de saber quanto que vai ser o custo tributário da minha operação. Eu acho que isso é democrático, que é republicano. E eu até brinco, mas sabe quando você brinca falando sério? Eu acho que a gente devia dar benefício fiscal para quem planeja. Porque o danado que recebe o patrimônio de graça, ele torra. E quando ele torra, vai voltar ICMS, vai voltar ISS-QN, vai voltar IBS, CBS, muito mais do que TCMD, que é um tributo super arrecadado. Então, eu acho assim que a gente tem que viabilizar que os patrimônios mesmo eles sejam fruídos por quem de direito. Né? Acho que nós somos fracos, né? Mas é igual a gente fala, a gente é atropelado por muita coisa. Não é porque os colegas não são bons, porque às vezes o governo não quer, nem sempre isso, não, mas é muitas vezes porque a gente tem muita demanda e tem que escolher. Mas, por exemplo, nós carecemos de política tributária, na minha opinião, para pequenas heranças. Pequenas heranças, processos de inventários que ficam parados anos e anos e anos e anos, que se eu simplesmente desse ali uma remissão para tudo aquilo ali, a pessoa ia pegar aquele dinheiro e ia vender uma casa, um lote, alguma coisinha, e comprar um carro. O Estado ia arrecadar 3, 4 vezes mais do que ele arrecadaria com o ITCMD, só com consumo. Então, assim, não é muito inteligente, mas a gente precisa sair um pouquinho dessa questão da exatidão, porque ela não vai acontecer. Então, às vezes, quando o advogado fala assim, vai ter litígio, é natural. Para a gente é natural. Que tenha litígio. Que tenha litígio. Agora, o que a gente precisa estruturar nesse diálogo físico e contribuinte, né, que o Instituto aqui promove e outros promovem, é esse contraditório das avaliações, que ele seja feito num alto padrão técnico, num altíssimo padrão técnico, sem essa característica de contribuinte, vai puxar para ele, mas o fisco não deveria puxar para si. Ele tem que garantir que o contribuinte pague o devido e nada mais que o devido. Né? Se ele estiver querendo pagar mais, a gente tem que falar, opa, não, não é isso não, é menos. Isso seria o desejável, embora a gente saiba que a prática fiscal é feita por seres humanos. Mas no ponto de vista do dever ser, a gente pensa nisso. Então a gente precisa criar um relacionamento de altíssimo padrão técnico para que, se carreada o debate depois do administrativo para o judiciário, ele tenha pouca recepção. Mas eu costumo dizer, quando eu fiz meu mestrado, né, eu convivi com grandes tributaristas, na maioria advogados, e eles falavam comigo, Cristiano, eu prefiro o CARF do que a justiça. Eu ficava assim, na minha cabeça era tudo contrário. Eu achava que os advogados queriam ir para o judiciário. Eles falaram, não, porque lá no CARF eu tenho previsibilidade. Eu consigo fazer uma discussão técnica. Às vezes no judiciário eu não consigo fazer uma discussão técnica. Então, o que eu percebi, comecei a trazer para a minha prática, para o meu discurso? Que a gente deve fazer essa avaliação do método, sabe, Natália, Débora, professor, num alto padrão técnico administrativo, oportunizando, né, ao contribuinte que apresente os seus elementos e que tenha um espaço ampliado de diálogo, para que a gente possa chegar numa grandeza que não é exata,
mas que ela tenha, né, parece que foi a doutora Débora que falou essa palavra, e eu concordo, que ela tenha traços marcantes de razoabilidade. Então a gente precisa chegar nisso, e esse é nosso sonho. Agora, é uma construção que eu acho que vocês ajudam mais até que eu, porque vocês vêm com uma voz de fora, com a demanda da sociedade, não é? Levando isso. E assim, eu não acho que isso onere tanto a administração tributária, por quê? Num país tão pobre, são poucas as pessoas que vão ter esse debate, né? Isso não é algo tão grande. Não é algo tão grande. O que a gente precisa é simplificar o tratamento dos patrimônios de pouca relevância, que demonstram pouca capacidade contributiva, que muitas vezes a questão do ITCMD para ultimar o inventário, ele acaba impedindo, né, a fruição de uma riqueza, e em detrimento de toda a sociedade. Né? Porque quando a economia circula, ela gera várias externalidades positivas que estão lá escritas lá no artigo 49A do Código Civil, né? A lei da liberdade econômica, que acabou escrevendo o óbvio, mas às vezes aqui o óbvio precisa ser dito, né? Empreendimento é para quê? Para fazer, gerar riqueza, emprego, tributo, inovação ao bem de todos. Então a gente precisava pensar nisso. Então, assim, vamos ter esse debate. A gente já fazia isso aqui em Minas em alguns casos. Outros estados são muito evoluídos nisso, mas agora realmente tem uma baliza lá na lei complementar que jogou por terra essa discussão sobre o valor contábil. Eu fico brigando com meus alunos que falam, gente, pacto federativo. Esquece esse troço de norma de imposto de renda que permite você deixar patrimônio lá para avaliar ganho de capital não sei quando, para fins de TBI e TCMD. É outra história, isso é norma benefício fiscal de imposto de renda. Esquece. Aqui é valor venal. E quando eu não tenho compra e venda, eu não tenho ato oneroso, valor de venal é valor de mercado. Inclusive, a lei mineira ela é expressa nisso. Tem um parágrafo lá da base de cálculo que fala: entende para fins dessa lei como valor venal ou valor de mercado, né? Então, isso também já era uma prática nossa. Agora, Natália, Débora, professor, não é fácil fazer isso quando a gente não tem uma administração tributária estruturada. Isso é um movimento de onda nacional para automatizar a análise de pequenos patrimônios, abrindo até mão de receita, se for o caso, para dar um direcionamento dos maiores patrimônios, fazer uma análise técnica em todos os casos. Então, muitas vezes, o que acontece numa ação fiscal, né? Isso eu falo da minha experiência em geral. Muitas vezes o fiscal vai lá e reavalia os imóveis, chega num valor interessante lá e é aquilo que ele vai, porque imagina, reavaliar ativos, reavaliar os passivos, né? Discutir o fundo de comércio, fluxo de caixa descontado, né? Que é uma coisa também importante que a doutora Natália trouxe para a gente aí, né? Ele considera perspectivas de riquezas futuras. Né? Uma ponderação que eu faço é que eu não vejo tributação de uma riqueza que não ocorreu. Na verdade, eu tributo o valor dessa expectativa. É como se eu comprasse hoje a ação da Vale do Rio Doce por R$ 2 a mais do que ela está valendo ontem, porque eu acho que amanhã ela vai lucrar 3 vezes mais. Isso é uma precificação de expectativa, e isso é o valor de mercado. Agora, o fluxo de caixa descontado e outras técnicas, ela vem tentando trazer isso para um valor presente, que é agora. Sem um debate, aí eu concordo com você, sem um debate técnico administrativo de altíssimo nível, isso vai ficar num campo de subjetividade. Porque se eu der para 10 contabilistas para fazer 10 levantamentos com base no fluxo de caixa descontado, pode ser que eu tenha 10 resultados diferentes. Né? Em qualquer método de evaluation que eu usar, eu posso ter 10 resultados diferentes. Então, esse debate, ele vai ser relevante. Eu acho que ele tem que ser feito num caminho pacífico, incentivado, para que todos consigam trazer essa tinta da razoabilidade para a definição. Né? Elementos de conexão no exterior, realmente tem que fazer outra lei. Né? Foi julgado inconstitucional, não tem como repristinar. Ficou um resíduo na lei mineira que é doação. Né? Tem um dispositivo lá que fala, né? Quando o doador tem domicílio no exterior, é o domicílio, compete ao domicílio do donatário, né? Nesse estado. Então, essa parte aí ficou viva. Mas não me parece muito lógico deixar o resto, né? A gente precisa legislar como a gente precisa legislar sobre tudo isso. Agora aí, eu vou até antecipar talvez uma pergunta que o professor me faça, né? Essa questão e aí vou falar de muita coisa. Essa questão de legislar, ela depende muito menos da Secretaria de Fazenda.
da questão técnica para uma acomodação política, né? O parlamento ele não anda na velocidade da academia, ele não anda na velocidade do poder executivo, ele anda na própria velocidade. E isso foi um grande problema que a reforma tributária, o jabuti da reforma tributária, que eu falo que a reforma do patrimônio foi um jabuti, né? Nós discutimos incansavelmente tributação do consumo. Isso aqui não foi debatido com a sociedade. Isso não foi debatido com a sociedade com o mesmo nível técnico de profundidade que foi a reforma tributária do consumo. Esse jabuti veio sem vacácio. Será que o constituinte quis foi brecar a cobrança não progressiva? Ou se ele quis, na verdade, dar um programa, falar, olha, precisa observar o princípio da capacidade contributiva de uma maneira mais acurada. Eu penso que ele quis fazer isso, só que a nossa inércia, eu vou falar a nossa inércia do Estado, como todos os três poderes, é tão grande que a reforma tributária já está aí desde 23, né? E nós ainda não conseguimos pautar isso, mas é governo negociando com a Assembleia Legislativa, é uma questão puramente política, que às vezes as razões, e eu posso falar aqui é de experiência, eu não posso dizer qual razão é essa, mas muitas vezes a razão técnica não é a que anima o parlamento. E muitas vezes não é a que anima nem o governo, porque o governador, por exemplo, o secretário, ele tem que botar o capital político dele no debate lá, por regras que não são jurídicas. Né? Então, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, assim, essa adequação, né? A gente não consegue estabelecer prazo, mas todo mundo deseja que a gente possa fazer um cara crachá da lei complementar e da lei mineira para que, embora eu ache a lei mineira já bastante abrangente, a gente pode talvez dar alguma interpretação conforme, muita coisa é possível continuar fazendo, mas é ideal que a gente use as mesmas terminologias, né? Inclusive a nomenclatura do tributo mudou, né? Hoje, graças a Deus, botaram o M lá, que deixa muito mais claro para todo mundo, né? É o imposto sobre transmissão causa-mortes, não só causa, né? Causa-mortes e doação. Bom, deixa eu tentar avançar aqui mais um pouquinho. É, Progressividade. Então, essa questão realmente tem o projeto de lei, ele já precisa de adequação, não tem lá as faixas lá típicas do imposto de renda, a gente vai precisar arrumar isso com certeza. Previdência complementar, eu já falei. Bom, do caráter formal, eu já falei. Citando, né, as colegas citaram a questão das bases de cálculo do usufruto. Isso é uma coisa que eu me mato toda vez que eu leio esse negócio de 1/3 e 2/3. Imagina eu instituir o usufruto para minha avó, que tem 118 anos. Vai durar nada, né? Não vai durar absolutamente nada. Eu duvido que vovó conseguiria vender aquilo ali para alguém por uma pipoca molhada, porque ela já morreu. Ela está no bico do urubu. Não vale nada. Agora, se eu instituir para Cecília, minha filha, de 11 anos de idade, mulher não morre. Mulher vive eternamente. A gente é que morre, né? Mulher vive eternamente. Eu coloco para a Cecília lá um usufruto vitalício, ela com 11 anos de idade. Aquilo vale só 1/3 do patrimônio. É algo totalmente afastado do signo presuntivo de riqueza. Mas está na lei, vai ficar. Isso aqui é só uma indignação que eu coloco. A gente podia evoluir disso. Né? A gente está avaliando um negócio jurídico, a gente podia chegar nos termos, né? Tentar achar alguma lógica de mercado para a gente trazer realmente a tributação do signo presuntivo de riqueza. Porque vovó certamente vai ser tributada em caráter confiscatório, e Cecília vai ter subtributada, porque o direito que ela está adquirindo de forma não onerosa é muito maior do que aquilo ali que está colocado na jurisprudência, né? Eu não sei quem tirou isso, de onde que o cara tirou isso, assim. Deve ter tomado as cachaças lá e falar, é 1/3. Todo mundo concorda? Concorda. Então vamos. É 1/3. Eu acho que foi assim. E a gente continua fazendo. Eu fico indignado com esse negócio. Mas eu não sou eu que vou mudar isso. Vamos que vamos. Bom, já falei, tá? Bom fluxo de caixa. No caso do trust, para eu acabar com essa questão aqui, nós não vemos, a princípio, pelo menos o que eu já discuti com meus colegas, né? Eu não vejo, a princípio, necessidade de alteração. Necessidade de alteração da legislação para cobrar não quer dizer que a gente não vá alterar. Né? Todo esse cara crachá que a gente tem que fazer entre a lei estadual e a lei complementar 227 é desejável que se faça, até para evitar a interpretação de que não está escrito na lei e não incide. Isso é terrível.
né? O ideal para todo mundo é que a gente conseguisse escrever absolutamente tudo, né? Para não deixar nada para trás e sombra de dúvida. Mas isso não vai acontecer. Essa questão do trust, na minha opinião, a Lei Complementar 227 jogou luz numa coisa que a gente conhece pouco. A gente conhece pouco, por quê? Porque não é da tradição dos estados terem acesso às informações transfronteiriças, não é? Isso tem que fazer num ambiente de colaboração que passa necessariamente pela representação do Estado brasileiro. E isso está no governo federal, né? Então isso é muito difícil. Agora, quando a lei complementar ela joga luz nisso, então todo mundo já abre o olho, o fisco vai abrir o olho também. De outro lado, ela coloca, tem um dispositivo na Lei Complementar 227, que esse que eu acho importantíssimo, é que fala lá que a Receita Federal deverá compartilhar acesso controlado com servidores da administração tributária dos estados e do Distrito Federal. É criar um web service, que é uma demanda antiga nossa, para que a gente acesse os dados da Receita Federal com o mesmo controle que os auditores fiscais da Receita Federal acessam. E isso vai levantar muita coisa. Por exemplo, né, os regimes de repatriação de capitais, né, que eram sigilosos, algo absurdo. Um ente federado dar um benefício fiscal para um determinado patrimônio e sonegar aquela informação para outro para que ele não exerça sua competência tributária. Não tem algo mais absurdo que mais quebra o pacto federativo que isso. Se tiver alguma coisa pior que isso, eu desconheço. Mas isso é normal. Então, quer dizer, muita coisa vai aparecer. Muita coisa vai aparecer. E outra coisa, negócios jurídicos declarados em declarações para a Receita Federal que não importam em tributação por parte dela, certamente vão ser colocados em bancos de dados para que os fiscos estaduais e distrital, né, possam levantar indícios. Então, a partir disso, eu acredito, né, Lei Complementar 227, implementação desse compartilhamento de informações, a gente vai começar a ter acesso às informações de quem detém patrimônio fora da costa, offshore, né? E aí sim isso vai evoluir. Então jogou luz. Para alguns casos, né, que a doutora Natália acabou levantando, de que isso não está citado na Lei Complementar 227, se configurar uma transmissão de direito cujo motivo foi o óbito de alguém, ou cujo motivo foi um ato de liberalidade, certamente será cobrado, pelo menos pelo Estado de Minas Gerais, será cobrado. Se vai haver uma ação fiscal planejada para esse fim, né, aí nós temos que envolver outros colegas, uma questão, como eu falei, né, de oportunidade, conveniência, disponibilidade de mão de obra fiscal, tudo isso permeia esse processo decisório, né? Então a gente sabe que é um tanto mais complexo. Mas para finalizar assim meus comentários, né, e também não excedendo, e foi tão abrangente a apresentação das colegas que me deixou aqui com pouca coisa, então eu dei de tratar mais das minhas impressões sobre o dia a dia fiscal, né, e trazendo assim algum pouquinho da nossa visão do que a gente pensa a respeito. Eu vou ficando por aqui aberto a perguntas, questionamentos, discordâncias. Pode me xingar também se quiser. Fiquem à vontade. E estou à disposição. Só agradecer. Foi muito bom, né, ouvi-las e participar aqui. Contem comigo sempre, tá? Que precisarem sobre esse assunto, sobre outros, ou só para dar palpite mesmo, estou por aí. Tá? Obrigado, professor. Obrigado, colega. Muito obrigado, doutor Cristiano, pela participação. Os eventos do IF, geralmente, o objetivo é exatamente isso, convidar pessoas que têm experiências diversas, vivências diversas, para tratar de um tema e propiciar, então, uma visão mais abrangente, inclusive das discordâncias, né? Então, eu vou passar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando fazerem perguntas, comentários. Antes, só vou dizer que Minas Gerais, então, está num grupo de estados que ainda não se adequou à emenda 132, nem pelo lado da progressividade, nós continuamos com uma alíquota fixa de 5%, e também ainda não atualizou a legislação para cobrar o imposto sobre transmissões com elementos de conexão no exterior, né? Nós estamos nesse grupo de cinco estados, que também inclui São Paulo e Espírito Santo,
que estamos descumprindo as duas normas. O Executivo Mineiro, em 24, né, no final de 24, enviou um projeto de lei para instituir um imposto sobre transmissões com elemento de conexão no exterior, mas o projeto não andou na Assembleia, né? Como disse o doutor Cristiano, o Legislativo Mineiro tem os seus tempos e realmente parece que não quer que se institua o ITCMD sobre transmissões com elemento de conexão no exterior, que são as transmissões que envolvem pessoas com maior capacidade econômica, inegavelmente, né? E a questão da progressividade, é interessante que o governo mineiro, ao enviar em 24 o projeto de lei para a Assembleia, já poderia ter incluído a previsão de alíquotas progressivas, mas preferiu só incluir a instituição do ICMD, do ITCMD sobre transmissões com elemento de conexão no exterior. E agora, em 26, e agora em abril, já com o novo governador, né, se envia o projeto com essas alíquotas progressivas, que são maiores para o caso das transmissões mortes-causa e menores, as alíquotas menores para o caso de doação, mas existe essa progressividade. E agora em abril, engraçado que fala-se da emenda 132, não se fala nada desse envio agora em abril sobre a Lei Complementar 227. Eu até quando fiquei sabendo que houve um envio de um projeto de lei sobre o TCMD do Executivo, achei que fosse já uma norma para adaptar a legislação, né, mineira às normas da Lei 227, mas não é isso, é simplesmente instituindo as alíquotas progressivas. A sensação que eu tenho é que nem o Executivo nem o Legislativo estão muito é, mobilizados para aprovar essas normas de incidência do imposto sobre elementos de conexão no exterior e também para aprovar a progressividade. E como disse o doutor Cristiano, com isso nós acabamos tendo um imposto que incide com mais força sobre, digamos, a classe média, né? Porque as pessoas com muita capacidade econômica fazem um planejamento, envolvem questões de empresas do exterior, etc. E na maioria dos estados, né, na verdade, 19 estados ainda possuem uma legislação que não prevê a incidência sobre o exterior. Então, a grande maioria dos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, continuam sem prever. Vocês viram, né, a notícia de que as herdeiras do Silvio Santos herdaram centenas de milhões de reais e não pagaram o ITCMD. Agora, um apartamento aqui humilde, né, num bairro de Belo Horizonte, certamente vai pagar uma alíquota de 5%, que não é uma alíquota baixa, né? Então, enquanto na maioria dos países do mundo o ITCMD é um imposto né, direcionado para os ricos, no Brasil, por essas circunstâncias, ele acabou sendo um imposto que incide mais sobre as pessoas mais pobres. Inclusive, em breve vai sair uma publicação, eu vou convidar certamente o doutor Cristiano e mais pessoas para, quando nós formos lançar essa obra, a Natália e a Débora já conhecem, analisando as legislações de cada estado e mostrando também como a isenção que existe para as transmissões mortes-causa de um imóvel só para uma família de classe média, geralmente os valores são muito baixos, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, é um valor de 200 e poucos mil reais, então se existe um imóvel de 400, 500 mil em Belo Horizonte, que de forma alguma é um imposto, é um imóvel de ricos, digamos assim, a isenção não vai atender e ele vai ter que pagar o imposto. E ele não pode também deduzir o valor dos 200 mil, né? Não, não há essa previsão. Então, se uma pessoa em Belo Horizonte herda um imóvel de 300 mil reais, 400 mil reais, esse é o valor do imóvel, não há nada que, digamos assim, proteja essa transmissão mortes-causa, incide o imposto de 5%. Enfim, então é um imposto que apresenta muitos elementos de injustiça, né? Vamos ver se a Lei 227, então, essa possibilidade de um convênio realmente seria, eu acho que o melhor dos mundos, um convênio entre os estados que dê já indicações claras para os contribuintes como vai haver essa valorização, né? Porque, de outro lado, também uma situação em que são feitas transmissões de empresas que valem bilhões, né, por valores contábeis muito abaixo, não é uma situação também que envolva justiça tributária. Enfim, nós temos muitas coisas pela frente. Vamos continuar fazendo eventos sobre esse tema. Espero que tenha sido de fato a primeira vez da participação do Dr. Cristiano, a primeira
de muitas. E agradeço também a Natália e a Débora por mostrarem tão bem, de modo tão didático, as mudanças que estão acontecendo. Vamos abrir aqui para uma etapa de comentários. Quem quiser participar, temos aqui outras pessoas. Há uma pergunta aqui no chat, mas eu vou deixar para ver se há mais alguma. Eu vou fazer a pergunta que está aqui no site da Alessandra. Obrigado, Alessandra, por ter enviado, mas eu prefiro fazer em bloco para a gente ganhar tempo. Então, eu queria saber se mais alguém, além dessa pergunta aqui da Alessandra, que eu vou fazer ao Dr. Cristiano, se existe mais alguma observação. Bom, não havendo, vou fazer a pergunta. Você quer fazer você mesmo, Alessandra? Você pode fazer para o Cristiano. Sim, posso fazer. Cristiano, eu estava aqui com uma dúvida. Eu concordo com você em relação a nós termos uma Câmara ou algum órgão, algum setor onde se possa discutir os valores, efetivamente, quando a gente fala de transmissão, não só de empresa, mas, por exemplo, eu já vi muitos casos de transmissão de fazendas, e aí há sempre uma discussão sobre valor de terra nua, em alguns casos que tem invasão indígena, como que faria né, a composição do valor disso, mas o que me deixa um pouco aflita é quanto tempo levaria isso? Né? Eu acho que é interessante, sim, questionar a parte, né, o contribuinte, para que abrir o processo para esse contribuinte poder também defender o seu ponto de vista e chegar a um valor. Mas o imposto, ele é no momento de um falecimento, né? A gente tem um prazo ali de 60 dias, dependendo do estado, aqui em São Paulo, 60 dias, para abrir o inventário e ali já começa a incidir, né? E já começa a correr, inclusive, multa e juros se você não fizer o recolhimento antecipado. Também no caso de planejamento sucessório, tem uma data certa ali. Como que fica isso? É, pena que foi só pergunta sua, estava pensando em ser bombardeado aqui, estava até feliz. É, uma primeira coisa, né? Eu queria assim, fazer um comentário à fala do professor, né? Lá em 24, quando encaminhou o projeto de lei, só que eu tenho que fazer essa justiça aqui, senão meus colegas me Uhum, matam depois. A gente tinha feito o serviço completo, tá? Aí é Hum, o governo que tem que encaminhar, ele conversa lá com a liderança do governo, lá, se encaminha, se não encaminha. O governador não encaminha projeto natimorto, né? Ele odeia politicamente ser derrotado na Assembleia, isso não é o governo daqui, é todo, né? Então, assim, essa revisão da lei complementar, né, não é porque a gente não faz, os técnicos se movimentam, mas essa costura política ela começa antes do projeto sair da casa, né? O governador dificilmente ele manda alguma coisa que ele já não anteveu o destino lá. Só esse comentário. Então, eu tenho que falar isso, porque se não chegar aqui, minhas colegas, tem umas colegas bravas lá, elas me batem se eu não fazer isso aqui. Respondendo a Alessandra, depende do prazo de vencimento, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem um prazo de 180 dias, né? A gente tem um desconto para pagamento até 90 dias, então é um prazo bem grande. Mas essa construção que eu falo, ela precisa ser toda feita, né? Nem sempre eu vou ter solução simples para problema complexo. Não adianta a gente querer discutir um valuation de uma empresa extremamente complexa, cheia de nuances, num prazo recorde. Isso não vai acontecer. Obviamente que eu penso que se eu estabeleço esse tipo de diálogo físico e contribuinte, eu tenho que suspender o prazo para pagamento com todos os benefícios, porque o contribuinte está em compliance, né? Ele sim. entrega as declarações, ele entrega documento, ele vem para o debate que eu estou convidando para que a gente encontre um valor razoável. Não seria normal, né, republicano, eu punir quem está em compliance com o fisco. Na verdade, o que a gente precisa criar nessa relação é justamente isso, né? Quem Uhum, está em compliance? Quem está com um comportamento evasivo, né? Eu preciso separar essas figuras. O que que acontece aqui em Minas? Quando o contribuinte ele entrega a declaração, que hoje ela é bem mais simplória do que isso que a gente está pensando aqui, né? Mas quando ele entrega a declaração,
fica suspenso o prazo para ele pagar com desconto. Quando ele é notificado pela caixa do nosso sistema aqui, que chama-se ARE, né? Que ele é notificado do resultado da avaliação, se ele pagar em até 10 dias, salvo engano, eu não sou bom com prazos, né? Não lembro assim, mas se ele pagar em até 10 dias, ele continua mantendo o direito ao desconto se ele fizer isso dentro do prazo. Então, eu Uhum. penso que é por essa linha que a gente precisa construir. Sim, Mas é uma construção, não dá para ser é uma diferente, boa linha. porque Não, é imagina, uma né? boa Você linha. chega com uma holding lá que tem participação de mais 10 empresas, cada uma numa operação de um jeito, cada uma com uma técnica de avaliação diferente. Eu não vou conseguir fazer isso em uma semana, 2 semanas, 2 meses, Não, de né? forma alguma. É quase que uma due diligence, né, que eu vou fazer naquela empresa toda para trazer isso. Então, eu acho que natural ali tá declarado o fato gerador? Tá declarado. Já tem todos os elementos? Tem. Então, eu estou discutindo o valor, eu tenho que suspender, fazer esse debate de uma maneira tranquila, né, e com tempo razoável, para depois concluir. Acho que é isso que a gente precisa construir, né, junto com essa política tributária, né, professor, para liberar esses patrimônios menores, né, para dar espaço para a mão de obra fiscal trabalhar o que é relevante, o que gera arrecadação de verdade. Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês, professor, se o senhor me permite. Tem tempo? Uhum. Esse trabalho que eu citei para vocês aqui do Prêmio Nova Minas Gerais, deixa eu achar ele aqui na minha tela, que eu queria ter mostrado e eu esqueci, mas agora eu lembrei de novo. E vocês vão me perdoando aí pela minha loucura às vezes. Tá? Eu vou até colar no chat aqui o link, porque quem não conhecer pode ir lá e conhecer, depois quiser me chamar para conversar a respeito disso aqui, né? Eu sei que os professores aí têm uma criatividade gigante para trabalhos acadêmicos, transformam os assuntos que a gente acha que não tem nada a ver em coisa relevantíssima, né? Então conheçam lá, se for interessante. E olha o que que eu quero mostrar para vocês. Isso a gente fez em 15, 16, e olha qual que era o perfil da arrecadação de fatos geradores de TCMD. Olha qual que era o perfil. Aqui é por faixas de fatos geradores. Aqui é a frequência, a quantidade de fatos geradores, o que que eles representam em quantidade percentual e aqui o que que eles representam percentualmente em base de cálculo. Olha aqui, a gente vem descendo, né, aumentando as faixas. Vou chegar numa faixa aqui de 275 mil, que eu acredito que ainda esteja na alíquota de 3% do projeto de progressividade, né? Olha aqui, ele é quase 80% dos fatos geradores. Só que ele representa só, isso está lá em 2015, né? Então está totalmente desatualizado, precisaria aumentar isso aqui. Mas acredito que esse perfil, ele não mudou. Ele não mudou. Ele representa só 22% da receita. Agora, quando eu subo para faixas acima de 500 mil, por exemplo, olha aqui, seriam só 10%. Olha aqui na próxima tela, ó, acima de 500 mil. Só 10%. Só que eles correspondem a algo em torno de 70% da arrecadação. Só que o que que a gente observava na época, né? Que a nossa a ação fiscal, muito ainda arraigada no inventário, né? Muito ainda voltada para avaliação de bens imóveis, o que que ela faz com a mão de obra fiscal, né? Aqui a frequência é um gráfico, né? Pequenos patrimônios, muita ocorrência. Grandes patrimônios, pouca ocorrência. Aí vem grandes patrimônios, grande receita, pequenos patrimônios, pequena receita. Olha aqui, esse desenho. Se eu tenho um sistema que ele está voltado para declaração, né? Eu olho declarações, eu não olho, eu não faço malha. Olha onde que está a mão de obra da fiscalização aqui, nos pequenos patrimônios. Então, isso a gente levantou lá atrás, a Secretaria de Fazenda vem trabalhando para mudar esse perfil, para tentar automatizar isso daqui. Várias rotinas foram feitas para automatizar isso daqui, para que a mão de obra fiscal ficasse nesse ponto. E isso é extremamente relevante nesse contexto aqui que a gente está discutindo, né? Poder fazer uma fiscalização, né, mais efetiva e aí pensar em elemento de política tributária, porque quando a gente está na legislação, no fisco, a gente chama de política tributária, né? Fazer uma política tributária um pouco mais inteligente, um pouco mais profunda, tentando fazer com que esse tributo não gere essa sensação de tributar só pobre, né? Que é assim o que os cidadãos têm, eu enquanto acadêmico tenho, né? E eu enquanto auditor e nossos colegas, né? A gente comunga disso que a gente luta diariamente para tentar mudar isso, né? E é uma luta nossa, assim, todo mundo reconhece, mas a política também nem sempre anda em compasso com o que a gente quer.
Respondi, Alessandra? Respondeu, muito obrigada. Por nada. Posso, doutor Marcelo, se eu puder aqui um minutinho, Sim, só sim. colocar. Eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo, então a legislação daqui tá numa situação bem caótica. Nós temos dois projetos de lei, um de 2024, um de 2025. O de 2024, hoje a alíquota é também aqui em São Paulo, né, fixa de 4%. E aí a gente tem o projeto de 2024 que vai de 4 a 8%. O projeto de 2025 vai de 1 a 4%. E os dois estão tramitando e eles não foram apensados. Então, só para dar um panorama do que a gente vive aqui. Em relação ao imposto do exterior, né, em relação às transmissões de exterior, São Paulo já tinha uma legislação, já cobrou muita gente sobre isso e teve que suspender as cobranças por conta do Supremo. Então, eu não sei ainda se eles vão fazer uma legislação nova ou vão tentar aproveitar o que já tinha de legislação aqui. Só para dar esse panorama para vocês. Obrigado, obrigado, Alessandra, por essa informação. Eu até nessa obra que nós vamos publicar em breve, realmente o estado de São Paulo é muito peculiar com relação ao ITCMD. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Constituição de 88, né, foi promulgada. Os estados logo fizeram leis sobre o ITCMD, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. E São Paulo só foi fazer a lei do ITCMD no ano de 2000. Veja a resistência do legislador paulista a cobrar o ITCMD. Ele ficou cobrando aquele imposto antigo, que só incidia sobre bens imóveis, né? Uhum. Não tinha um imposto sobre heranças e Precisa. doações até o ano de 2000. Foi o último estado, então ele resistiu muito. Então é compreensível que ele continue resistindo a instituir Hum. alíquotas progressivas, né? E a cobrar sobre o exterior. É muito interessante essas comparações entre. Teve um momento anterior à lei complementar, a emenda constitucional. Na época era do governo Dória, onde teve um projeto de lei para estabelecer a alíquota fixa de 1%. Há É, mesmo resistência em São eu me Paulo. lembro. Não, foi na época do Tarcísio já. Que Foi quando na a época, emenda eu cento e acho que foi trinta na e época. dois, quando a Uhum. emenda 132 foi feita, em 23, com com o risco de se cobrar, então, sobre transmissões do exterior, houve um projeto de lei aprovado que o Tarcísio vetou, que estabelecia uma alíquota, acho que de 0,5%, uma coisa assim, foi vetado. Vira e mexe surge um É, projeto desses aqui em é, São Paulo para não cobrar. é. Muito bem. Obrigado, Alessandro. Espero que você participe de mais eventos do IF. E agradeço ao doutor Cristiano, agradeço também a Débora, a Natália. Nós certamente teremos outros eventos como esse. Agora fica aí, já depois dessa abertura do doutor Cristiano, para termos eventos que envolvam, né, os contribuintes conhecerem melhor os pontos de vista da fazenda e vice-versa. Vamos ter mais eventos assim. Muito obrigado. Esse evento, então, foi gravado. Amanhã eu vou enviar para o doutor Cristiano e para as doutoras Débora e Natália o link aqui. Todos estão convidados a visitar a página do YouTube, né, do Instituto de Estudos Fiscais. Vocês vão encontrar o vídeo lá. Tá bem? Muito obrigado, um grande Ótimo. abraço. Muito Boa noite a obrigada, todos. gente. Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.